Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer nossa primeira aula aqui a respeito da criação do nosso template base. No que consiste o template base? Nós vamos pegar a estrutura que nós temos, aquele HTML que vocês criaram, nós vamos transformar este template para que ele sirva de base para todos os outros. Isso vai fazer com que o quê? Nós evitamos a repetição de código propriamente dito de HTML para não precisar ficar recriando essa interface da parte superior, os menus, algumas informações que vão ser fixas, como rodapé e tudo mais, tá? Então, a gente vai usar um recurso chamado herança, que é da programação orientada a objeto. Então, nós vamos criar um template base. Esse template vai servir como se fosse um template pai e todos os outros vão ser criados a partir dele. Então isso é interessante, a gente evita a repetição de código e a manutenção posteriormente se torna muito mais prática. Por quê? Pensando, por exemplo, no menu, se eu precisar adicionar um novo menu aqui, eu adiciono no template base e todos os outros que são oriundos deste template base vão sofrer essa alteração também, tá? Então é assim que a gente vai fazer. Então, no nosso template base, a gente vai ter a estrutura que vai ser comum a todos os outros templates, a todas as outras páginas que nós formos criar. Então, vamos analisar aqui esse nosso template e ver o que a gente vai tornar como base, tá? Olha só, o menu é comum a todas, essa interface aqui, ela pode ser comum a todas, talvez essa personalização seja interessante, a gente pode ver isso um pouco mais à frente. Essa informação talvez não seja tão importante para todas as páginas, isso aqui seja interessante só para a página inicial. Essa parte aqui dos dados também seja importante só para a página inicial. E aqui a gente já conversou sobre fazer a alteração dessa estrutura para ficar posterior em outro template, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tudo isso que a gente está vendo são coisas que deveriam ficar nas páginas específicas de cada uma, não diretamente no nosso template base. Então, nós vamos identificar essa parte, por exemplo, essa questão dos dados aqui. Vamos pensar o seguinte: tudo isso que eu estou vendo aqui faz parte do conteúdo da minha página, correto? Então, este conteúdo ele vai ser relativo àquilo que a gente quer demonstrar dentro da página que a gente vai criar. Então, a gente pode englobar tudo isso como sendo o nosso conteúdo dentro do nosso bloco. É um bloco de conteúdo. O Django ele vai trabalhar com esse template base utilizando esses conceitos de blocos. Então, dentro do meu template base, eu vou criar blocos de código para que, quando eu criar um novo template a partir do base, eu saiba especificamente onde eu vou colocar o meu código. Vamos lá para o nosso PyCharm para vocês começarem a entender um pouquinho melhor como isso vai funcionar. Olha só, a gente está aqui, eu estou com aquele template que a gente visualizou agora há pouco que vocês criaram, tá? Eu vou procurar aqui aquela página, aquela parte sobre a info, né? Onde a gente colocou aquela parte da info. Vamos pesquisar aqui, que o template está um pouquinho grande. Pronto. Ó. Então, se a gente olhar aqui, é aquela parte aqui da info, né? Ó, algumas informações disponibilizadas pelo Syscall. Então, a gente está aqui. Então, se a gente pegar aqui essa seção de serviços, a parte dos dados, eu só estou agrupando aqui para diminuir a quantidade de código para a gente poder visualizar. Só estou fechando a seção, estou fechando a tag. Tudo isso que a gente está vendo, até chegar no nosso rodapé, faz parte do conteúdo do nosso template, correto? Então, ó, o próprio PyCharm já trouxe aqui para mim uma sugestão de criar um bloco de conteúdo, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar esse conceito de chave, parênteses, chave, parênteses, não. Chave percentual, percentual chave. Isso abre um bloco das tags específicas do Django dentro dos templates, tá? Então, nós vamos criar um bloco. Então, um bloco, ele abre e o bloco fecha. E aqui nós vamos dar um nome para este bloco. Eu posso chamar de conteúdo principal, por exemplo. Posso chamar de content, enfim, eu posso dar o nome que eu quiser a este bloco, tá? Então, o que a gente vai fazer com esse conteúdo principal?
a princípio nada, somente criar o bloco, tá? O rodapé ele vai ser comum a todas as páginas, sem problema nenhum. Aqui são os modais que foram criados aqui para quando abrir, né? Só fechar aqui só para melhorar a visualização. Então, basicamente, a gente vai criar esse bloco de conteúdo. E como que a gente vai organizar isso aqui depois? Quando eu quiser criar uma nova página HTML a partir desse template, eu vou criar aqui, por exemplo, para falar sobre o time. Só para a gente dar um exemplo. Eu vou criar um novo HTML, vou chamar de time.html, e quando eu vou criar esse template, ele já me traz uma estrutura de HTML padrão. A gente apaga tudo que tem aqui e usa o recurso para criar a partir do meu template base. Que a gente abre a tag aqui do Django que se chama extends, ou seja, eu vou estender este template a partir de um original, ou seja, eu vou criar um filho daquele template que eu quero como base. Então aqui eu vou passar qual é o template que eu quero. Eu vou colocar aqui é o base, que foi o que nós criamos agora. Ponto importante, sempre que eu for estender um template, esse comando extends tem que ser a primeira linha do arquivo. Não pode ser nenhuma outra linha diferente disso, tá ok? E agora o que eu faço? Esse comando extends base HTML, ele faz o quê? É como se ele pegasse todo esse meu código do HTML base e fizesse uma cópia e colocasse aqui para mim. Só que eu não vou precisar fazer isso, isso vai acontecer em tempo de execução, tá? Caso eu queira agora colocar os conteúdos específicos do time para aparecer lá dentro, eu vou colocar onde? Nós não criamos aqui um bloco para receber o conteúdo principal? Então, no template que eu vou criar, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero, dentro do bloco, ele até traz aqui para mim quais são os blocos que existem no meu template base, neste caso só tem um. Dentro do meu bloco principal, eu quero vir e escrever o meu conteúdo. Nesse caso, eu vou pegar aqui, ó, aquela seção que foi colocada, vou recortar aqui para facilitar, e vou colocar aqui dentro. Isso aqui que a gente acabou de fazer, ó, essas basicamente 3 linhas, é como se eu tivesse copiado todo aquele arquivo HTML e e ter feito uma nova página chamada time. Só que aqui eu precisei fazer isso com apenas 2 ou 3 linhas dentro do Django. Isso vai facilitar muito a gente no processo de criação do sistema, tá? Então, todas as páginas que nós formos criar em HTML, todos os templates, nós vamos usar essa estrutura. O template base, tendo sido feito com os blocos devidamente definidos, para cada nova página HTML que a gente precisar criar, basta estender a partir do nosso template base e para cada bloco adicionar os conteúdos, os textos, os códigos HTML que forem necessários para que essa informação apareça lá dentro. Então, quando isso for renderizado no navegador, ele vai pegar toda essa estrutura do template, então a declaração de CSS, a declaração de JavaScript, todas essas estruturas a gente não precisa fazer de novo. Ele vai pegar, vai renderizar tudo isso e quando chegar no bloco do conteúdo principal, ele escreve o que a gente colocou aqui dentro e depois dá continuidade na renderização com aquilo que tem no template base, certo? Então, este é o processo de criação do template base e de como estender novos templates a partir desse mesmo template base criado, beleza? Valeu e até a próxima!